19 jogos invictos jogando fora de casa. É o visitante mais indigesto das Américas? Não, do mundo! Mas ó, eu não tô tão tranquilo assim. Eu tô bravo, eu tô nervoso aí com uma coisa. Mas isso aí, depois da vinheta! Dale, ô, Marcos Resenha! Marcos Resenha, dale o Palmeiras, Dracarys! Um esquisito pra molhar a goela aqui pra começar a conversar com vocês. E hoje eu vou tentar ser rápido e sucinto, como eu sempre tento, porque assim, em Libertadores temos alguns problemas com direitos autorais. Então eu não sei como que vai rolar aqui o jogo pra vocês assistirem os melhores momentos, enquanto eu falo meu brá brá brá, minha ladainha, mas vou tentar ser mais rápido hoje, beleza? Então, primeiramente, se você não é inscrito aqui no Marcos Resenha, dale o Palmeiras, inscreva-se, inscreva-se. Deixa o like, ó Bel, deixa o like. Compartilha, ativa o badalo aí, o sininho para receber as notificações, certo? Dá um chego na aba comunidade, muito sobre a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil. E aqui na descrição, vários links. Links das minhas redes sociais, link da coletiva do Abel Ferreira, que hoje foi difícil, hein? Link dos melhores momentos, que é difícil também. Link da loja do Barcos, link da Foot Fanatics. Dá uma olhada aí, ó, na promoção. No nosso manto aí. Vai lá, entra lá, que você compra alguma coisa lá e ajuda o palmeirense a cá. Mochilas, tênis, chuteiras, bolas, se você é antes, se você é rival, o admirador de camisas de futebol do mundo inteiro, dá um chego na Foot Fanatics e adquira o seu produto lá, que eu já disse, você ajuda o palmeirense a cá, beleza? E é isso, cara, 100% Verdão, 100% na Libertadores, e como diria Fala Mansa, eu tô rindo à toa, Dracarys. E por que eu tô rindo à toa? Só porque o Palmeiras já tá classificado com 12 pontos, com 2 rodadas de antecedência na maior competição. Os caras falam de mundial, que nós somos primeiro campeão mundial, né? Estamos rumo ao bi, mas assim, cara, nem o mundial, cara, tem assim, aquela coisa, aquele deslumbre, aquela coisa de... tá me faltando palavras, mas assim, é a competição mais difícil, e por ser mais difícil de ser conquistada, a mais assim que pra mim tá em primeiro lugar. Pra mim, em Libertadores, além de ser nossa obsessão, tá em primeiro lugar. E agora em 2025, pela 4ª rodada, Cerro Porteño, lá no Paraguai, em Asunción, 0. Foi num baile em Asunción, capital de Paraguai, donde vi las paraguayas sorridentes a bailar. Palmeiras 2, beleza? E assim, um jogo à la Palmeiras, que é o time, é o clube brasileiro com mais tradição em Libertadores, com mais vitórias, com mais participações, com mais bababá, bereré, biriri, e que sabe mais jogar Libertadores, entendeu? Cara, já foi o Grêmio. O São Paulo teve ali sua época, mas ninguém joga Libertadores. Aliás, desde o tempo do Santos, do Pelé, que nós tivemos, acho que foram 2 vice-campeonatos, 62, 60, sei lá, e bababá. Desde aquele tempo nós temos tradição. A tradição veio sendo criada, beleza? E de 99 pra cá, de 20, 21 pra cá, então, pelo amor, né? Mas assim... Não foi um jogo tão difícil, não foi um jogo fácil também, não. O Palmeiras controlou, mas teve algumas jogadas que eu falei que eu não estava completamente feliz. Não, eu estou muito feliz, muito porque o Flamenguinho empatou em 1-1 lá com o Central Córdoba, acho que e tá praticamente fora da Libertadores, praticamente, tem chances matemáticas ainda, mas tá em terceiro lugar com 5 pontos e os 2 primeiros colocados estão com 8, beleza? O Cruzeiro foi eliminado da 2ª divisão da Libertadores e o Corinthians tá lá, capengando, mas tá indo, né? Ganhou do América de Cali ontem de 1-0, se eu não me engano, acho que foi. E o Bahia perdeu, eu vou falar sobre um lance do jogo do Bahia lá, porque teve um lance hoje do Vitor Roque, cara, que foi, cara, pelo amor, só tomando 2 ou todas, mas assim... Não se perde, cara, não se perde um gol daquele, certo? Mas assim, eu vou soltar os melhores momentos aqui, para o conteúdo ficar menor. Os melhores momentos hoje não tem narração,
Eu peguei aí de um canal, eu peguei da Cazé TV, mas eu vou esconder o logo deles para ver se eu não tenho problema. Se eu tiver, vai ficar uma tela preta aí, enquanto eu fico falando, certo? Porque é difícil, cara, Libertadores é difícil. E eu marquei algumas coisas aqui para ir conversando com vocês. Teve vários lances, cara, mas eu acabo não olhando os lances e comentando. Mas assim, se eu ver algum lance aqui, eu vou comentar, beleza? Então eu acho que já falei tudo que tinha que falar. Uma baita de uma introdução. Nutella. Não, Nutella não. Vou desligar a musiquinha aqui. Na tela. Os melhores momentos de Zé Portenho, 0 Palmeiras 2 na tela. Então, cara, seguinte, cara, um jogo, como eu falei, morno, o Palmeiras jogando como Palmeiras, e tem muita gente que falou isso também, né? Nossa, o Palmeiras joga Libertadores, sabe jogar, não é aquele jogo bonito, etc e tal, bababá, beberiri. Isso aí já virou, quando começa a virar muita moda, muita onda, o pessoal falando as mesmas coisas, eu já começo a mudar de opinião. Porque assim, eu vejo sim um jogo do Palmeiras bonito, entendeu? Bonito, cara, aquilo que é belo depende muito dos olhos de quem está vendo, entendeu? Então, assim, eu não acho um jogo totalmente feio, truncado, amarrado, entendeu? Mas se tiver que ser, para levar a nossa obsessão, para ser tetracampeão da Libertadores, que seja amarrado, cara, entendeu? O que adianta dar espetáculo? Ó, o lance... Não, isso aí foi um lance que o Facundo Torres... eu não teria chutado desse jeito. E vocês vão entender. Eu vou falar para vocês. Cara, palestrino honrado palmeirense, inscreva-se no canal. Deixa aí os comentários. Eu gosto muito de analisar lances, porque eu jogo futebol, o pai joga futebol até hoje, então eu gosto muito de analisar lances. Mas depois eu dou uma analisada geral em alguns lances que tiveram nesse jogo. Dudu foi pro Galo, uma pincelada rápida, ridículo, cara, ridículo. Nosso ídolo, Baixola, a história dele não foi um pouco manchada pelas atitudes dele no final da sua carreira no Palmeiras. Assim, foi pro Cruzeiro, não devia ir pro Cruzeiro, mas golaço, Estevão, eu vou mudando rápido aqui de assunto. Genial. Desde que Estevão surgiu ali junto mais ou menos com o Endrick, eu falava, não, o Endrick joga muito, que o Endrick acabou estourando mais rápido pro futebol, mas assim, com todo respeito ao Endrick, que eu gosto, o Estevão é o tipo de jogador que eu amo, porque ele pensa, ele toca a bola, ele não é só habilidade, a habilidade dele é em direção do gol, entendeu? Mas ele raciocina, ele toca a bola, bem diferente do Tigrinho, do Vitor Roque, que é, ao meu ver, Palmeiras, deixa aqui nos comentários, antes, rivais, olha aí, olha o lance, vem, Vitor Roque, pra lá, pra cá, toca a bola, é burro pra caramba, é burro demais. Como é que pode ser tão burro assim? Ninguém perde um gol desse, ninguém, nem a tartaruga, ninguém perde isso daí, cara, pelo amor, oxi, cara, por que ninguém perde um gol desse? Você tem pra esquerda pra levar a bola, você tem pra direita pra levar a bola, você tem o cara que tá do lado ali, que acho que é o Estevão, pra brincar ali com o goleiro e dar uma ameaçada e tocar pro cara empurrar pro gol, entendeu? Você tem... E o Vitor Roque, já mudando um pouco de assunto, passou o jogo inteiro fazendo mercadoria. Não acertava nada. E aí entrou uma estratégia do Abel Ferreira, nosso comandante, que é ele é F, que ele pensou assim, se eu tiro o Vitor Roque, eu queimo ele com a torcida. Vai começar o pessoal pedir para ele mandar ele embora, que eu vi já que é o golpe do Tigrinho, entendeu? Quando ele perdeu esse gol e perdeu vários outros lances nos grupos que eu faço parte, tinha muita gente dizendo que nós tínhamos sofrido o golpe do Tigrinho, entendeu? Olha, ó, Estevão, como é diferente. Olha o cara quando faz a diferença. Então, cara, o Abel pensou, se eu tiro ele, cara, vixe, a imprensa, a torcida do Palmeiras, que muitos são da turma do amendoim, vão cair em cima, cara, vão querer a cabeça do moleque, cara. E aí o Abel, eu também queria que ele tivesse tirado, na hora que ele colocou o Rafael Veiga, eu queria que ele não tivesse tirado o Estevão, tivesse tirado o Vitor Roque e colocado o Veiga, entendeu? Mas ele é inteligentíssimo, ele deixou o Vitor Roque até o final do jogo, para o Vitor Roque fazer algo que fez, no final fez um baita de um golaço, entendeu? E se redimiu, então...
O Abel, ele acalmou os ânimos, ele baixou a poeira, porque o bom técnico, e não só no futebol, mas no vôlei, ou um bom administrador dentro de uma empresa, etc e tal, é o cara que sabe administrar. Já estava administrar é administrar os ânimos, entender o psicológico, tomar atitudes, muitas coisas. Não é só treinar, no caso do futebol, não é só treinar, fazer esquema tático e papapá. Não, cara, não. Esses aí, os que fazem isso, que são bons para construírem esquemas táticos e colocar e tirar jogador, lá vai, Vitor Roque penetrou a área, tá difícil, driblou o goleiro, bateu, gol do Tigrinho. Xinguei pra caramba, xinguei muito, fiquei muito nervoso, Dracarys, mas aí eu fiquei muito alegre. Vou dar uma pincelada rápida aqui, em tudo que eu escrevi aqui na minha cola. Então, cara, muito inteligente, cara, porque existem bons técnicos que sabem construir bons esquemas táticos, sabem até colocar o jogador na sua posição certa. O cara tá jogando de lateral, mas eu acho que dá pra ele fazer um meio campo ali, entendeu? Como o Abel faz. Mas assim, acabou aí os melhores momentos, o gênio, o comandante, o técnico que é gênio, ele vai além. Ele administra dentro e fora de campo. Ele administra torcida, ele administra a presidente, ele administra a diretoria, ele administra o staff dele. É isso que é Abel Ferreira. Abel Ferreira, nosso Portuga preferido, não é só o maior técnico das Américas, é um dos maiores técnicos do mundo, porque ele entende psique, a psicologia humana, entendeu? E é isso que ele fez com o Tigrinho, cara. Mesmo eu querendo que ele saísse, ele manteve e salvou a vida futebolística dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras do Tigrinho, que ia ser começado já começou a ser contestado e ia piorar essas contestações que os palmeirenses fazem, inclusive eu, entendeu? E então o Tigrinho, pra mim, o Vitor Roque, ele é um ótimo jogador e ele é um Rony melhorado, entendeu? Ele é um Rony melhorado porque ele é mais novo e etc e tal. E teve um lance no primeiro tempo que não passou aí, que, cara, ele ficou estressado, nervoso à toa, cara, entendeu? Ele deu um empurrão no cara, derrubou o cara, aí o outro jogador do Cerro Porteño veio e deu uma nele, assim, devagarzinho, mas empurrou, ele caiu, ele levantou já que nem um galo querendo brigar. E aí eu lembrei de umas coisas aí, das questões pessoais da vida dele, sobre ele com a mulher e tal, e eu notei que o Vitor Roque, ele é meio desestabilizado. Ele é meio desestabilizado emocionalmente, cara, entendeu? E aí, porque tem gente que... Eu jogo bola, e tem gente que pega e fala assim, o que fica em campo, ou o que aconteceu em campo, ou o que aconteceu na quadra, fica no campo. Não. Todo mundo, seja em qualquer área, seja no seu trabalho, como vendedor, ou na imprensa, ou o cara que joga bola, você sempre é o reflexo daquilo que você demonstra, por exemplo, no futebol. Aquilo que você demonstra na quadra com seus companheiros, ou no campo com seus companheiros, é um reflexo da sua personalidade. Isso aí, cara, não adianta. Então, quando o cara é mala, por exemplo, meu companheiro que eu jogo bola, é mala, eu não olho pra cara. Continuo jogando bola pro cara, mas amizade não quero. Beleza? Dracarys. E eu notei que o Vitor Roque, ele é meio assim, entendeu? Mas assim, tudo na vida, o ser humano tá aqui pra evoluir. Ele pode melhorar, cara, entendeu? Cara, e eu torço por ele porque eu torço pelo Palmeiras. E aí eu vou voltar lá no Dudu, que fez aquela palhaçada toda, sabe? O pai aqui toma seu esquisito, fala rápido pra caramba, mas não perco a linha e não perco o raciocínio. De vez em quando eu perco. Aí vocês deixam no comentário aí. Aí é o seguinte, e fosse direto pro Galo, entendeu? Porque Galo e Palmeiras, né, união sinistra, cara, a torcida do Palmeiras não tinha ficado tão assim se ele tivesse ido direto pro Atlético Mineiro. Mas independente disso, o atleta Dudu tem uma ligação com o Cruzeiro e tal, beleza. Mas foi pro Cruzeiro, aí, ó o que deu, certo? Mas era só isso, cara. Que o Dudu seja feliz no Atlético Mineiro agora, junto com o Rony, e etc e tal, junto com o Scarpa. Revivam um Palmeiras, um meio Palmeiras lá no Galo, beleza? O Vasco foi goleado, o Cruzeiro foi eliminado.
Falei aqui da tática do Abel Ferreira já, ajudando o Tigrinho, o Vitor Roque, entendeu? Deixa eu ver o que eu mais escrevi aqui. Tem um negócio muito importante aqui. Acho que é a última coisa que eu escrevi aqui para falar com você. Classificado 100%, 4 vitórias, 12 pontos, uma outra tradição em Libertadores, o visitante mais indigesto do mundo, tudo isso eu já falei. Passei muito nervoso com o Vitor Roque, porque aquele lance é como eu falei, voltando um pouco aqui, ou você puxa para um lado, ou você puxa para o outro, ou você toca para o cara do lado, você não pode perder. E depois houve outros lances que o Vitor Roque perdeu, que foi, cara, é absurdo, você entende? E o Palmeiras todo jogando bem. Eu gosto muito eu tô assim encantado com o futebol do Martinez, ou Martinez, como você preferir. Cara, o cara joga demais, cara. Eu gosto muito do Aníbal Moreno, mas assim, o Martinez é melhor ainda do que o Aníbal, cara. Porra, o Richard Rios, muito estressado, muito nervoso, ultimamente, faz tempo que o Richard Rios é aquele cara assim, ó. Richard Rios é gangster, mano. É gangster, cara. Gangster colombiano. Cara, você olha pra ele assim, o cara não leva desaforo pra casa, não, cara. E dentro de campo e fora de campo. Então, assim, teve um lance. Teve vários lances do Tigrinho, que eu não vou lembrar aqui. Ele me deixou muito bravo, que nem eu falei, depois se redimiu, fez um gol difícil, que nem o pai aqui, entendeu? Eu só faço gol difícil, só faço gol bonito, cara. Não, dificilmente eu perco gol. Mas gol fácil, gol muito fácil eu perco. Mas aquele do Vitor Roque ali, o pai aqui, não perdia não. E teve um lance, não sei se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, pegue aí, do jogo Bahia e Nacional. Bahia acabou perdendo, tomou uma virada de 3-1. Que, cara, foi um lance que ele exemplifica tudo que eu falo de futebol. Foi um contra-ataque do Nacional, acho que não sei se foi o empate de 1-1 ou se foi a virada de 2-1. E aí o cara pegou a bola aqui assim, pela intermediária, do meio campo pra cá, pela intermediária à direita, e ele foi indo, entrou na área. Qualquer outro jogador, Zé Ruela, teria chutado. Ele não, ele parou e tocou pro cara do lado. Aí qualquer outro centroavante, ou chutaria, ou faria alguma coisa. Não. O atacante deles pegou a bola, deu um corte no goleiro e sem goleiro fez o gol. E é isso que é futebol. E é isso que eu falo até pros meus camaradas que eu jogo bola. Cara, tudo bem você querer fazer um gol de chutão, um gol bonito, você querer fazer o goleiro tomar um frango e tal. Mas se é muito mais fácil você fazer gol sem goleiro, entendeu? Dibrar o goleiro ou tocar pro cara do lado pra ele fazer o gol sem ter goleiro, por que não? Por que não? Porque o que importa não é no final das contas o gol, mas a vitória, entendeu? É a vitória que importa, certo? Então é isso, cara. Vejam esse lance aí. E Dracarys, acelerei, mas eu sei que o conteúdo deve ter ficado com mais de 15 minutos novamente. Próximo jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, contra os Trica! Contra os Trica, cara! Contra o São Paulinho, que tá invicto no Brasileiro. Pelo Brasileiro. Domingo, dia 11 do 5, às 17h30. Tá 17h30 aqui, na tela do meu PC, entendeu? 5h30 da tarde no domingo, estão dizendo aqui. Em Barueri, não é no Allianz Parque, é mando nosso, mas é em Barueri, certo? E que mais que eu ia mostrar para vocês aqui? Eu ia dar uma olhada aqui na classificação, que a classificação é bonita, cara. Cara palmeirense, o Rato Palestrino, eu não sei o que aconteceu, nunca aconteceu isso, mas entrou propaganda aqui na minha câmera, cara, no aplicativo da minha câmera. Que coisa de louco. Eu fiz um corte aí. Eu tava falando sobre a classificação da Libertadores. Que o Botafogo tá em terceiro no grupo dele com 6 pontos. Estudiantes lá em primeiro. O River Plate tá em primeiro no grupo B. O Flamengo em terceiro com 5 pontos apenas no grupo C. O São Paulo praticamente classificado também com 10 pontos no grupo D. Racing, Bahia, mesmo perdendo, está em primeiro lugar. E o Palmeiras, 4 vitórias, 100%, 12 pontos. E o Peñarol em primeiro, no grupo H, 7 pontos. Cara, eu não dei uma pane aí no meu celular, não sei porquê, nunca aconteceu isso. Mas então, para acabar logo, passa a régua e fecha a conta, inscreva-se no canal. Abel, deixa o like, compartilha, beleza?
ativa o badalo, o sininho para receber as notificações. E assim, aos antes e aos rivais que secaram, mas de nada adiantou, aquele abraço por trás. E a você, caro palestrino, honrado palmeirense, um beijo próspero no coração verde de cada um de vocês. Este é o Barcos Resenha. Barcos Resenha da Leô Palmeiras. AK, traído pelo celular. AK, Barcos Rolim. Barcos Rolim. Com vocês até o fim e além! Valeu, família Palmeiras! Valeu!